Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast Trocas Preciosas. Este episódio, por sinal, está um espetáculo. Meu nome é Priscila Almeida e co-conduzo essas trocas preciosas em parceria com a minha grande amiga Adriana Oliveira. Nosso convidado especial de hoje é o Rodrigo Borges, que conversou conosco sobre criatividade e de que forma podemos resgatar a nossa infância para nutrir a energia em imaginar cenários benéficos para a comunidade em que vivemos. Rodrigo é empreendedor e comunicador com especialização em design para sustentabilidade, marketing, direção de documentário e fotografia pelas instituições FAAP, Gaia Education e Academia Internacional de Cinema. Em seu site, ele diz que atua ativamente como pai da Malu e companheiro de vida da Roberta, criador e anfitrião do Nas Internas e do Clube do Diálogo, mentor criativo de projetos e empreendedores que servem ao mundo, facilitador dos cursos Calma e Impulso, facilitador do Brotherhood, um grupo de homens que dialogam sobre masculinidade saudável. Se você se interessa pelo tema criatividade, certamente este episódio é para você. Um episódio imperdível e fascinante. Desfrutem! Olá! Hoje o nosso episódio aqui no Trocas Preciosas está diferente. Temos um convidado. Isso mesmo que você ouviu, primeira presença masculina. E é com muita alegria que eu, a Pri e a Maria recebemos o Rodrigo Borges. E hoje a nossa troca é: criatividade pode ser a chave para a transformação? Quando falamos em ser criativo no âmbito maior para muitas pessoas, é seguir um caminho de intuição, do coração. Confesso que eu sigo este caminho. Rodrigo, em seu Instagram você coloca: entre a calma da natureza e o caos criativo dos projetos, escrevo, apoio pessoas e empresas, crio uma filha e empreendo. Gostaríamos que você se apresentasse um pouco a partir dessa perspectiva. Como o Rodrigo sente a vida e quais são os seus sonhos? Bem-vindo. Hum, Obrigado. Estou todo arrepiado, estou honrado, e bem feliz com o convite. Parabéns pela iniciativa e uma responsabilidade grande ser o primeiro homem. Espero ter a habilidade, a grandeza para responder. É interessante, né, como a mini bio do Instagram faz a gente, de alguma maneira, se organizar em poucas palavras para tentar explicar um mundo tão amplo, tão múltiplo que somos e estamos, né? Acho que a boa notícia é que aquilo não é escrito em pedra, né? A gente pode ir se atualizando. E quantos mini bios na minha vida, nesses 18 anos que eu estou pesquisando e buscando ferramentas para me autoconhecer, e nesses últimos 10 anos empreendendo projetos de impacto, quantas vezes eu mudei essa mini bio. Eu acho que com um pouco mais de maturidade, hoje eu tenho apenas 36 anos, mas a gente vai aprendendo muito, né, nessa caminhada de se entender e de se entender e de se aprofundar e de se aprofundar e comunicar, né? Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande enquanto comunicador de passar de uma maneira interessante e respeitosa o que a gente descobriu que nos fez bem. E ali na Minibio, eu acho que talvez ela seja a que mais me descreveu nesses últimos 18 anos, porque essa é a minha vida, assim, né? Eu vivo hoje em Florianópolis, vivo numa casa onde eu consegui, depois de 5 anos, fazer um mini sistema integrado da natureza. Então, o alimento vai para a composteira rega as plantas, o que sai da composteira cuida das plantas, tem um monte de árvores frutíferas, a folha que cai eu consigo compostar. Então, assim, eu tenho vivido aqui um mini sistema vivo, assim. Então, entre a calma da natureza, é esse momento onde eu estou no meu jardim, eu estou na praia, ou eu estou fazendo uma trilha, ou eu estou passeando com a minha filha Malu. E o caos criativo dos projetos é porque eu sou um inquieto
mas não inquieto, eu percebo hoje em dia, com muito trabalho, não inquieto perdido, assim, né? É um inquieto tentando aproximar cada vez mais de algo que eu sinto e percebo e que acredito que eu possa ser útil, assim, né? Então, esses últimos anos eu venho inquietamente buscando formas de primeiro expressar o que eu vim fazer, ou o que eu acho que eu vim fazer, ou o que eu entendo que eu vim fazer, ao mesmo tempo melhorando as minhas habilidades para fazer, mas sempre de olho se isso serve para alguém, se isso serve para o mundo, se isso serve para um mundo que a gente pode falar mais para frente, de diversos tamanhos, né? Eu acho que quando a gente fala de serve para o mundo, isso pode ser libertador e muito aprisionante também, porque serve para qual mundo? E aí, quanto mais eu fui conhecendo, mais eu fui entendendo, e mais eu fui ganhando coragem, eu fui mais percebendo que esse impacto para o mundo, ele é para um mundo muito mais perto, muito menor do que eu, jovem, imaginava, mas tão desafiador tanto e tão encorajador, porque eu percebo que quando a gente coloca uma borda, e talvez a conversa está indo já para um outro lugar, mas eu amo, e vocês sabem, né, pela particularidade dos meus projetos, que sempre tem diálogo envolvido, sempre tem encontros humanos, eu acho que tem algo além das perguntas, das trocas, que brota desse encontro. E quando a gente traz a questão do empreendo, do cuido, do cuidar, do caos criativo, da calma da natureza, me vem esse primeiro ponto de ancoragem que me ajuda a caminhar, que é que tamanho de mundo que a gente quer impactar, né? E aí me veio uma vez escrevendo um texto, eu acho que para algum vídeo que eu soltei, que era quando eu parei de querer salvar o mundo e comecei a entender que eu poderia salvar o mundo de mim mesmo, tudo que eu fazia muito mais sentido. Parece óbvio e tudo que eu tenho trazido hoje é mais óbvio, porque o óbvio é difícil, o simples é difícil. Mas essa percepção de será que ao invés de eu querer ficar salvando o mundo e me desesperar com as atrocidades que acontecem, e se eu pensasse em ações para salvar o mundo de mim mesmo? E aí vamos para a prática. Aí eu vejo muito mais próximo o cuidar do lixo, o cuidar das relações, o cuidar da comunidade ao meu redor, o cuidar da restinga que tem aqui perto, o cuidar dos meus familiares. E aí eu começo a ter como se fosse uma borda de resposta, né? Porque eu sonho, e por muitos anos gastei muita energia vital em pensar em limpar todos os oceanos, né? Acho que a utopia era importante fazer a gente caminhar, mas quando eu penso que, beleza, eu posso conseguir com mais uma galera fazer isso, mas está um pouco distante, e eu penso, e se eu cuidar das relações mais próximas, e se eu usar meus projetos para impactar a comunidade local, isso ficou mais próximo e me ajuda a galgar degraus mais possíveis. E aí, ainda na mini bio, escrevo, toco, e aí crio uma filha, né? E aí eu acho que nesse momento do criar uma filha, e vou tentar não me alongar tanto, aí eu começo a entender o real impacto vivo em um outro indivíduo, assim, né? Então eu acho que de tudo que tem ali, o que é mais desafiador e mais maravilhoso é a criação da minha filha. E aí, fechando essa primeira resposta, eu percebi que eu sou um apaixonado em criar. A criatividade, para mim, ela está nesse lugar, assim. O prazer, o tesão, o entusiasmo é em criar. Então, eu acho que essa inquietação que eu trouxe um pouco antes, ela sempre, o resultado sempre foi criar alguma coisa. Estou inquieto, então eu vou criar um projeto. Estou inquieto, eu vou criar o folga na direção. Vi meu pai falecer por uma doença psicossomática, então eu vou criar alguma coisa daquele luto para, de alguma maneira, convidar outros pais, mães e pessoas a darem uma folga na sua direção para não morrer também por uma doença psicossomática. Quando eu vejo, na pandemia, pessoas solitárias em suas situações e nas suas questões e com muita dor,
a minha inquietação me traz o criar o clube do diálogo. Então, se está cada um na sua casa, a gente tem uma ferramenta como essa, que é o Zoom, vamos então gerar diálogos sobre assuntos relevantes, com respeito, com carinho, mas com profundidade. Então, está sempre nesse lugar. E aí, o maior tesão e maior alegria da minha vida, e extremamente difícil, no sentido, né, desse espelhamento, a criação da filha. Aí quando vem a filha, aí eu falo, uau, que maravilhoso isso. Parece que eu estava esperando ser pai por muitos anos, e quando isso acontece, eu tenho que usar todas as minhas ferramentas e vejo que todas elas não chegam nem perto de ser suficientes. Aí eu reinicio a roda de novo a inquietação em buscar. Acho que esses são alguns pontos que eu trago dessa mini bio, que ela não é tão mini, né? Todos somos tem muita coisa, né, envolvendo cada uma de vocês, cada um de nós. E eu me encanto para entender um pouco mais além das mini bios, né? E não o que aparece na timeline do Instagram, porque isso é bonito, é interessante em alguns casos, mas o que está por trás, né? E aí é papo para uma outra conversa um pouquinho mais para frente. Eu achei interessante que você colocou a criatividade, ela para você, assim, que foi o que eu senti, ela questiona, ela desafia, ela bota assim normas e ideias assim, que não são estabelecidas e gera visões de possibilidades, porque ela te dá novas ideias de sustentabilidade, de diversidade, de igualdade. Foi tudo isso que eu percebi, né? E aí, juntando com a sua filha, eu acho que daí vem mais criatividade ainda, porque eu acho que é o que ela te apresenta todo o tempo. Perfeito. Você trouxe um ponto importantíssimo. Eu, no começo dessa busca, eu procurava ser criativo como um diferencial ao outro, assim, né? Eu acho que até inconscientemente, eu acho que nessa competição que existe quando você está inconsciente, não que quando você tem consciência essa competição também não exista, mas ela é mais clara. Mas em vários momentos na vida eu quis ser criativo, disruptivo, diferente, para chamar a atenção, ou para ser na competição com uma outra pessoa, sair melhor, talvez. E quanto mais eu estudo criatividade, mais percebo a criatividade, eu vejo que ela é inata ao ser humano, isso é óbvio, mas eu percebo que, para mim, especificamente, a criatividade é a lente que eu olho o mundo, assim, né? E isso é maravilhoso, e como o tema tem criatividade, e é assustador também. Maravilhoso, eu acho que num ponto de conseguir dar um jeito diferente do que está colocado para aquela situação. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da criatividade para mim, e isso eu acho que acoplou com o autoconhecimento, essa criatividade está a serviço de algo além de mim. E aí eu tenho um super respeito pelos artistas, e hoje, depois de muita terapia, eu me reconheço artista, né, músico, e eu acho que a criação de diálogos, espaços também é uma arte. Mas eu comecei a respeitar muito mais quando eu percebi que a criatividade, ou o artista, ou o criativo e a criativa mais nobre, ele está a serviço do sensível, do sutil, ele entende, escuta e consegue materializar. Só que isso não é de pessoas iluminadas ou pessoas específicas, especiais. Isso, e aí eu faço um complemento com a minha filha, vem no pacote do Homo sapiens, na minha visão. Eu acho que a criatividade ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprendida, o repertório pode ser aumentado. Mas eu estou mais interessado nesse fio de criatividade que conecta o sutil, ou para quem tem essa linguagem, o espiritual, o que está além da matéria, o que está desmaterializado. Então, o artista, e aí eu entendo o valor das obras, o valor das músicas. O artista ele está, de alguma maneira, nessa ponte de entender o sutil, trazer para cá, com as referências do momento atual que ele vive, e a gente pode pensar agora, ó, 100, 200, 300, 500 anos atrás, mas no momento atual que ele vive, ele pega esse sutil, usa essas ferramentas e esse repertório e constrói algo novo. E aí que eu acho que a delícia e a maravilha do artista. Quando ele constrói algo novo, ele convida
quem está vendo essa obra, de alguma maneira, a relembrar que esse lugar além daqui existe. E aí eu acho que vem o arrepio, aí eu acho que vem a emoção, aí eu acho que é, eu percebo hoje que não é só do impacto imediato de escutar uma bela música, mas eu percebo que além desse impacto aqui terreno, existe acessar esse fio que esse ou essa pessoa acessou também. E aí a gente se maravilha com belos jardins construídos por humanos, belas artes, música, dança, né? Então, acho que a criatividade está nesse lugar. E aí, de novo, quando eu trago para a criança, e aí o simples fato de eu observar o que ela está fazendo, eu já percebo que esse fio, ele não está cortado, ele não está bambo, ele está esticadinho, ele está afinado, né? E aí cabe eu, que desafinei e tive esse fio cortado por né, traumas, educação mal feita ou diversas coisas que nós adultos sabemos, eu percebo que esse fio eu estou tendo que reconstruir, recuidar, reafinar, né? E, e ela não. Então ela me convida o tempo inteiro. A emoção com a filha, quando eu estou atento, ela vem o tempo inteiro do sutil, do lindo, da construção, da criatividade dela. E aí eu tenho até uma frase que eu escrevo, que eu coloquei no Instagram, que hoje é a nossa galeria de arte, de alguma maneira, né? Que todos os dias nascem mestres espirituais, mestres e mestras espirituais. Basta reconhecê-los ou reconhecê-las, cuidar e trocar as suas fraldas. É isso. Porque eles vêm quentinhos, assim, é tipo o pão que saiu, acabou cheirinho, quentinho, delicioso. Essas mestras, esses mestres, eles estão mais próximos do mundo espiritual do que a gente que está 30, 40 anos aqui, terreno, né? 50, 60, por mais que você está dedicado ao mundo espiritual. Então, eles estão fresquinhos, né? Então, tudo é muito lindo, assim. Então, eu sou extremamente grato à minha filha nesse lugar, assim, de reconhecê-la como uma mestra, principalmente da criatividade e do sutil, assim. E aí vai virando uma festa, né? Porque ela me convida a fazer isso também. E um exemplo disso é quem leva quem para passear? A criatividade, Idri, você me falou, ela é esse convite sempre assim, ó. Como é que a gente faz diferente? Pô, ela tá me levando para passear, mas quem que tá, eu tô levando ela para passear, mas quem que tá me levando de fato para passear? Quem tá levando eu para reconhecer e ressignificar as coisas que estão aqui no meu jardim? Quando ela olha na altura dela e fala, papai, tem uma flor que eu não tinha visto. Papai, dentro da flor tem um cabinho que eu não tinha visto. Então, cada vez mais eu percebo a importância de nos sentirmos criativos, de olharmos para o que nos distanciou da criatividade e nos reconectarmos a pessoas técnicas que têm esse fio mais afinado. E essas pessoas de imediato são as crianças. As técnicas podem ser do autoconhecimento, do teatro, da música, mas a gente pode falar um pouco mais na frente, sem a cobrança do ter que ter sucesso, do adulto, do ganhar o prêmio de criatividade. Olha, gente, estou falando muito, mas assim, tá uma delícia. Então, assim, A Pri vai abre aí, Pri, para você concordar comigo. O nosso último podcast com a Larissa Lacerda, se você tiver a oportunidade de ouvir, ouça. Você falou agora do caminho, né? Quem leva quem para passear. Tem uma parte que ela fala, né? A criança, quando ela vai para a escola, a criança ela sobe no muro, aí ela anda de costa, ela vai de frente, ela puxa uma planta da árvore. Então a criatividade está todo o tempo ali rondando, né? Tanto ela como o filho, porque ali ela fez deu um exemplo do filho dela. Se você tiver a oportunidade, ouça, você vai gostar. Uhum. E ela, só complementando o que a Adri falou, ela fala que a gente vai tirando isso, né? A gente fala, tem um jeito certo, tudo, e o quanto que a gente vai tirando, e talvez deveria ser ao contrário, né, gente? Que nem você falou assim, às vezes minha filha vê uma florzinha que não tá ao meu alcance, mas ela tá me mostrando, né, o quanto que a gente pode conhecer o mundo através do olhar das crianças, né? E
uma coisa que me tocou bastante que você falou, assim, qual o tamanho do mundo que você quer impactar, né? E eu percebo, assim, na minha experiência, que a partir do momento que eu comecei a trazer para perto, que nem você falou assim, aí eu comecei a olhar as coisas que estavam ao meu redor, tudo, e eu entender o quanto é que eu qual é o meu entendimento sobre cuidado, a minha criatividade foi mais aflorada, porque eu acho que tem uma questão, quando eu tenho essa responsabilidade de cuidado, cuidado com as minhas relações, cuidado com o planeta, com a comunidade, tudo, e eu percebo quais os recursos que eu tenho, a minha criatividade vai florescer da maneira mais genuína. E aí eu queria que você falasse, assim, um pouco sobre isso e se teve alguma virada de chave, assim, para que você percebesse isso, assim, dessa coisa mais utópica para mais perto, assim. E o que isso reverbera, assim, no seu corpo, assim, nas suas ações, nos seus relacionamentos. Pri, até antes de a gente entrar nessa, eu aprendi uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, com todo mundo que está nos escutando, que até numa entrevista que eu fiz com o Murilo Fará, que é um fundador, iniciador, junto com a Tati Leite, da benfeitoria, uma entrevista eu fiz com ele e ele estava falando, ele tinha acabado de ser pai também, e ele falou isso, ficou marcado na minha vida. Na raiz da palavra criança está o criar. Na raiz da palavra adulto está o adulterar. E isso ficou muito forte, assim, enquanto a gente foi adulterando esse lugar da criação e da criatividade espontânea. Isso marcou minha vida e por isso essas trocas preciosas, eu acho que vou reverberar isso para que cheguem mais pessoas. Você me perguntou de se teve alguma virada de chave em relação à criatividade. Eu acho que, olhando agora, existiram duas, assim. Uma mais marcante e uma mais tímida e mais dolorosa. Eu vou começar pela dor e depois pelo amor. A primeira da dor é assim, e não foi fácil perceber, mas foi entender que o sistema que eu fui criado, e sem responsabilizar as pessoas, porque eu acho que como pai a gente sempre tenta fazer o melhor, né? E eu tenho certeza que papai e minha mãe também quiseram, mas eu nasci num lugar onde eu fui muito cuidado, fui muito amado e sou muito grato por isso. Mas a escola, por exemplo, que eu estudei, as turmas que eu participava, o ser diferente era chacoteado. Assim. O ser diferente, o ser mais sensível, existia o bullying naquela época que nem bullying se falava, né? Então, eu olhando para trás, eu vejo um menino sensível o tempo todo, criativo por natureza, como todos os outros, mas que flertava mais forte com a criatividade do que as outras crianças aparentemente. E aí eu percebi que eu não era capacitado para expor isso, né? Eu era pelos homens, principalmente. E uma das coisas que eu faço hoje em dia é um trabalho de roda de homens, já tem 6 anos, comecei no Rio, agora em Floripa eu continuo, mas eu só trouxe esse dado de estar à frente mediando rodas de homens, porque já passaram, sei lá, milhares de homens, e eu percebo que isso é parte da instituição masculina. Quando existe um homem mais sensível, principalmente ainda pequeno, hoje acho que já mudou um pouco, mas existe a vontade dos outros homens de zoar, de não deixar e de chamar de todos os adjetivos para ir contra aquilo que é diferente do que foi o pai ou o avô desse cara. Então, eu acho que tem uma pressão forte dos amigos. A escola que eu estudei, que me deram pessoas muito queridas, mas ela é aquela escola tradicional em que o ensino é reto e você não pode ser diferente. Na adolescência, que é a puberdade, eu também tinha que fingir que era um tipo de homem pegador e tudo mais, mas na verdade
eu queria namorar, eu queria descobrir o amor e fiz isso bem cedo, né, com a minha primeira namorada. Mas e aí quando você vai para o mercado de trabalho, quando você expõe uma coisa diferente do status quo, você é tido como louco, maluco, né? Então, assim, você percebe, e aí você falou da virada de chave, você percebe como talvez eu fiquei 20 anos antes de ir para São Paulo estudar teatro, que aí eu fui mais radical ainda, porque aí a família fica de olho, será que vai dar certo, se não vai dar certo? E será que o Rodrigo parou de gostar de mulher? Sabe todos os tipos de palavras, mas principalmente de silêncios que atrapalham o seu desenvolvimento enquanto experimentação criativa. Então você percebe, vamos fazer uma regra, 20 anos sendo abafado pelos pequenos sistemas e pelos grandes sistemas. Aí a virada de chave, então, ela vem pela dor, mas aí ela vem pelo amor quando eu subo no palco e vejo que, esse meu jeito, existem mais diversas, centenas de pessoas também desse jeito, que eram tidas como as ovelhas negras, né? E aí, a primeira virada de chave foi, opa, eu posso pertencer a um grupo sendo eu. E olha só que eu talvez desse grupo de ovelhas negras, que hoje eu chamo de ovelhas cósmicas, para zoar, assim, né? São ovelhas que mostram outros mundos e convidam as pessoas que estão naquele rebanho antigo para olhar de uma forma diferente. Mas eu falei, dessas ovelhas negras, ovelhas cósmicas, eu sou mais certinho deles. Eu posso ser muito mais criativo. E ainda não vou chegar nem aos pés, né, dessa galera. Mas quando eu me senti pertencente a esse lugar, eu falei, uau, eu posso ser assim, eu preciso ser mais. E aí, o desenvolvimento da coragem e do bancar isso foi o que me ajudou a olhar para todo esse passado e voltar para lá com essa criatividade sem me ajustar. E aí o que aconteceu? Essa galera lá do interior de São Paulo começou a vir conversar comigo de itens mais sensíveis. Pô, Rodrigo, eu tô vendo que você tá meio diferente, fez outras coisas, queria falar com você. Aí vai para os bastidores e vê que tá todo mundo muito cagado, né? Querendo se soltar, querendo fazer, querendo ser criativo, mas o próprio ambiente mata essa criatividade. Acho que esse é um ponto importante. Aí, o autoconhecimento foi me dando ferramenta para simplesmente eu resgatar aquele criativo que eu sempre fui. E aí, eu acho que tem um outro ponto, que você falou da criatividade, do amor, aí falar do amor, que eu tive um processo muito importante, muito respeitoso de trabalho na Amazônia, com a planta dos povos originários, que eu acho que isso não é tabu mais para ninguém, para mim nunca foi, mas eu sempre falo, eu tento falar isso em ambientes acolhedores, para que não parecer que isso foi a chave. Mas isso foi talvez a coroação de um processo de descoberta de autoconhecimento que eu saí do meu controle. E quando eu saí do meu controle, eu fui muito bem conduzido na minha situação para um lugar de entender a interdependência e entender que tudo é criativo de fato, que é sacanagem o quão criativo ou criativo é quem fundou o mundo, quem iniciou o mundo. É tipo magnífico você observar qualquer planta, qualquer flor, qualquer inseto, qualquer construção, que seja da barata, que é um problema para todo mundo, mas se você olhar aquele inseto com um olhar de obra de arte, né, ali tem engenharia, tem design, tem tudo, você fala, uau! Então aí eu saí do lugar do eu sou criativo e disse, tudo é criativo. E tudo sendo criativo, eu só preciso existir. Eu acho que foram dois caminhos muito importantes. Eu só disse dois, mas acho que tem um terceiro, que é aí quando você ganha coragem, quando você expande, quando você experimenta, eu sempre estive experimentando, falei de inquietação, acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra, não se pune por errar. As pessoas mais próximas desse ciclo, elas começam a dizer, cara, você tem um jeito de olhar para a vida que é muito interessante. Começam a te dizer, uau, que bacana é esse teu projeto. Mas se você for pensar bem, um projeto que é criado por você, ele é a extensão de uma ideia tua. Então, se você falar, eu só falo para você, nossa, gente, que lindo o podcast de vocês. Eu estou falando assim, Priscila, Adri, Maria, parabéns pela criatividade que vocês têm. Né? Eu estou reconhecendo vocês, porque isso é uma extensão.
do que vocês estão fazendo. Então, quando as pessoas vão dizem gostei, elas compram o ingresso, elas compram o curso, elas fazem mentoria, elas estão validando essa criança que teve que se estruturar de novo para simplesmente deixar esse software que já vem no Homo sapiens rodar sem vírus, sem problemas, sem... Então, eu acho que esses acontecimentos. E aí você falou do corpo, é o que eu sinto no corpo. Eu acho que quanto mais confiança e musculatura criativa a gente vai ganhando, né? Quanto mais a gente malha nesse lugar de estudar, aprofundar, se validar, testar, errar, quanto mais musculatura a gente ganha, mais à vontade a gente vai ficando. Talvez se fosse há 5 anos atrás essa conversa, eu tinha não dormido direito, eu tinha me preparado, tinha entendido, tinha pesquisado, tinha entendido como é que eu posso ser, como é que eu posso chamar atenção nessa conversa, como é que eu posso ser um sucesso, como é que eu posso ser melhor do que o episódio anterior, como é que eu posso cumprir com as expectativas delas que me convidaram. E aí eu tenho outro vídeo que eu coloquei que a expectativa é a mãe da merda e possivelmente é uma das situações que mais mata a nossa criatividade. Não existe expectativa que não atrapalhe, por mais que ela seja sensacional, né? Então, acho que sentir no corpo de se sentir mais à vontade e com menos casca, né? Mais disponível, assim, né? Eu estudei teatro e, se Deus quiser, vou voltar um dia a estudar isso de novo. Tenho feito improviso agora. Mas eu lembro muito bem que, quando a gente ia para os ensaios, a gente ia com uma calça preta e uma blusa preta. E a gente estava a serviço da personagem ou do personagem. E falando com você, me veio essa imagem de novo, assim. A virada de chave para sentir no corpo é como se eu tivesse pronto, de calça e camiseta preta, ou praticamente nu, né, nesse sentido, eu sei que o que tem aqui dentro de mim dá conta de minimamente resolver o que vai acontecer. E se eu não der conta, eu sei que o que tem dentro de mim, eu posso dizer, gente, eu não sei. E eu não vou ser zoado por vocês ou principalmente por mim. Eu não sei. E aí o não saber é a chave para mim, para muita coisa. Só que a cultura e o machismo e as relações tóxicas disseram que não saber é errado, não saber é ser menos. E se eu viro para você, Priscila, deixa eu te falar, eu não sei o que existe aí ao redor de onde você mora. Você pode me ajudar? Eu tenho certeza que eu abro uma chave absurda e eu te digo, toma, põe sua camiseta preta, sua calça preta, vem para o palco para a gente construir juntos. E eu estou interessado nisso, né? E aí, por fim, né? Tá tão gostoso, gente. Olha, quem está nos escutando, às vezes a gente só precisa de um ouvido para a gente transbordar. Então, eu agradeço já no meio da entrevista por isso que está acontecendo aqui. Mas o final do que eu queria trazer da criatividade é como se a criatividade fosse um cachorro que a gente levasse para passear assim e pudesse brincar com ela e ele vai fazer cocô. Então assim, não vai ser tão legal algumas coisas, mas ele tá ali, joga a bolinha, ele volta, é uma troca constante. Aí você cria essa relação com a criatividade e de repente ela pum, vira uma só. E esse final de semana eu fiz uma roda com galera do autoconhecimento e depois, se tiver tempo, eu quero falar também dessa opressão que eu acho dos processos de autoconhecimento no nosso desenvolvimento pessoal, mas ficou muito nítido. Ali tinha artistas, musicistas, pessoas que estão há muitos anos fazendo processo de autoconhecimento e o óbvio veio à tona, que a gente mata muito o processo por conta do objetivo final, do produto final. E hoje, com a aceleração de tudo, o final está muito curtinho, né? Vamos dizer que a gente lança um livro, a gente ficou 1 ano escrevendo um livro e lança o livro e, de repente, mesmo que seja um sucesso de venda em 6 meses, ele não vai fazer o mesmo barulho
E só que esse processo de um ano a gente perdeu, assim. Então, a criatividade, para mim, ela também é esse cachorro que caminha no processo, sabe? Meu, precisa jogar bolinha antes do cachorro aprender a sentar, pular, a andar só de duas patas. A gente precisa curtir isso, assim, né? Então, acho que é um pecado a gente abrir mão do processo e da diversão do processo, que nem sempre é fácil. Aliás, nunca é fácil, porque a gente está revelando pedaços da gente. A gente não pode, é um pecado perder o caminho pelo destino, assim. Até porque quando a gente chegar no destino, a gente vai querer outro destino. Eu acho que é isso. Respondi? Sim. Uhum. E eu fiquei aqui pensando, assim, como que a gente pode, utilizando a criatividade, construir espaços coletivos de pertencimento para que a gente possa ser mais honesto, assim, porque eu tenho uma impressão, e acho que você falou um pouquinho antes, que a gente tem muita busca para a gente saber, né? Saber sobre nós, tudo, mas pouca paciência para que a gente possa esperar decantar as nossas próprias experiências e percebendo, assim, como que minha mente reage, como que meu corpo reage, né? Eu até te perguntei do corpo, porque eu tenho feito muito essa investigação, assim, comigo mesma. Porque tem momentos que a minha mente estreita, ai, eu não quero falar em público, alguma coisa, mas meu corpo tá super relaxado, assim, dizendo, tipo, vai, nada tá acontecendo, é só a sua mente. E ao contrário também, onde minha mente fala, não, vai para tal lugar, e meu corpo tá reagindo, assim, né? Então, eu acho que a gente se dá pouco tempo para a gente ir refletindo sobre essas experiências e se familiarizando com aquilo que passa dentro da gente, né? E assim, na sua Uhum. experiência, como que a gente pode criar espaços coletivos assim de pertencimento, onde aquilo que a gente é autorizado, assim, pode ser expressado? É, quebrando um pouquinho o protocolo de te responder de imediato, como é que você está se sentindo agora, conversando comigo? Teu corpo, tua mente? Eu também, tô transbordando. Então, para mim, a gente precisa ir registrando essas sensações do corpo, né? Já que você falou de mente e corpo, assim, né? Durante o acontecimento, é bom a gente dar uma pausa e é como se fizesse um scanner corporal, assim. Nossa, eu tô me sentindo leve, tô me sentindo bem, tô me sentindo no fluxo. Para mim, isso é um indicativo que a gente tá transbordando o que precisa transbordar, sabe? Quando eu falei do à vontade, é bem até físico, assim, sabe? Nossa, cara, não sei o que é, mas eu me sinto bem estando conversando como host de um podcast. E aí eu acho que a gente vai ampliando a percepção, porque possivelmente você já deve estar assim, já tem uns 10 minutos, 15 minutos, né? Só que aí quando a gente sinaliza, aí você percebe, nossa, uau! E aí a gente vai ganhando intimidade com estar bem e tá tudo bem, né? E aí eu acho que coletivamente, quando você traz a pergunta, faz sentido isso que eu trouxe? Sim, e eu, assim, no começo, fazendo uma reflexão, assim, no começo eu estava tensa, assim, como que vai ser e diante esse não saber, né? E uma coisa que me veio agora é que a gente tem a impressão de que tudo tem que partir da gente. E muitas vezes esse bem-estar vai vir do outro te falando, tá tudo bem. E a gente pode transbordar juntos aqui, não tem problema, né? E aí por isso que eu tenho pensado muito nessa questão do coletivo, porque uma das minhas reflexões, assim, o que eu tenho me debruçado assim em pesquisa é que a liberdade ela é coletiva. Eu posso ter um nível de intimidade grande assim comigo mesma, mas se o grupo, o lugar ao qual eu pertenço não tiver a minha liberdade ela vai ser muito contida, assim, ela não, talvez ela nem seja uma liberdade, seja uma construção de que eu sou livre.
né? E por isso que eu te perguntei assim, de que forma que juntos a gente pode criar esses espaços de pertencimento, porque eu acredito que quando eu pertenço, que nem agora, eu me sinto pertencente a essa roda, eu consigo transbordar. E aí eu consigo ser honesta, olha, eu não estava me sentindo bem, logo não que eu não estava me sentindo bem, estava tenso, meus ombros estavam tensos. E a partir daí a gente foi transbordando e, e o quanto as pessoas nos oferecem essa resposta, né? E que nem tudo vai vir da gente. Sim. Eu acho que criar espaços coletivos que empoderem o transbordar, o se sentir bem e a criatividade é parte da, da consciência de um ou mais indivíduos de experimentar esse lugar que a gente já sabe, mas que hoje está cada vez mais escasso. Então, eu acho que tem uma energia de iniciadores e iniciadoras, como o que vocês estão fazendo aqui. Só foi possível você sentir isso, imprimir no teu corpo, e eu senti isso que eu estou sentindo no meu corpo, porque um dia vocês disseram sim para a criatividade de vocês e disseram, vamos abrir esse espaço de trocas preciosas, né? E de alguma maneira iniciaram esse movimento, né? Então, quando tem interesse, eu acho que isso, o número está cada vez maior de pessoas, mas ainda é muito pequena a porcentagem na sociedade, né? Pessoas que têm tempo e que têm privilégio de separar uma tarde numa quarta-feira para ter um diálogo como esse, mas que bom que tem essas pessoas. Então, na prática, o que eu venho percebendo, ancorando espaços de diálogo, de vivência, é o interesse real no campo, no entre, né? No entre. O que vai brotar do entre? E para a gente brotar do entre, a gente precisa dar espaço para o entre, né? O que vai acontecer entre eu e vocês? É alguma coisa que está além da gente. Pessoas que estão interessadas nesse local, normalmente, conseguem aglutinar pessoas que se sintam mais à vontade para estar coletivamente. E o mais interessante, e aí, por experiência própria, eu já fiz muitas rodas muito densas de diálogo, densas mesmo, assim, né? Entrando em abuso, por exemplo, em roda de homens. E é alarmante o número de homens abusados desde criança. Mas se eu estou a serviço do campo, do entre, esses homens transbordam um choro, trazendo essa situação que estava guardada talvez a 12 chaves dentro deles. E ali a gente vivencia talvez uma das coisas mais importantes da história daquela pessoa, né? Uma cura ou nossa, que bom que eu consegui transbordar, que bom que eu consegui me sentir tão à vontade numa roda de homens que eu não conheço. Olha que viagem, né? Porque assim, às vezes a pessoa acabou de chegar na roda e eu me sinto à vontade. E essa pessoa se sentindo à vontade, ela abre a porta, nesse caso obscura, de outros homens que sentem à vontade e transbordam, né? Então, estou trazendo uma coisa bem densa, mas que a gente se sente tão à vontade para poder criar. E aí, o que eu acho que tem nesse lugar, né? Porque talvez as pessoas estão escutando, eu acho que todo mundo consegue ser iniciador de movimentos, e aí eu acho que tem que ter uma visão do todo, tem que ter um tema norteador e tem que ter espaço para que a coisa aconteça. E do outro lado, tipo, menos denso, mais sutil, mais divertido, eu acho que também está em conseguir enxergar no outro, na outra, essa luminosidade que existe dentro de cada um, assim, e convidar para o jogo. O Edgar Gouveia Júnior, que é um grande empreendedor social, ele traz muito essa imagem da gincana, o pessoal do FICO também, né, da pedagogia da cooperação. Você falando de criar um espaço, às vezes a gente vai estar em roda, um monte de gente que a gente não conhece, aí vamos conversar sobre como salvar o mundo, aí vai ficando tímido, mas e se, essa fala é importante, né? E se nesse momento fizéssemos 4 times e cada um trouxesse uma solução magnífica para o problema da praia aqui da região de Florianópolis?
Tem um combustível que é a criança de novo. Bora brincar de novo. Bora fazer alguma coisa de novo. Mas em todos os movimentos, Priscila, eu percebo que tem uma, duas ou três pessoas interessadas no encontro. E aí, eu como facilitador, assim, mediador, quanto mais experiência eu vou ganhando, eu amarro o início e o fim. Eu sei que tem uma abertura, mas também percebo o que é necessário para essa abertura e percebo como é necessário fechar. E o meio é entrega. Agora, você trouxe uma questão de, eu estou trabalhando na minha liberdade, a minha autenticidade, mas eu não me sinto, eu sinto que coletivamente existe um aprisionamento e eu não consigo, será que eu sou livre mesmo? Eu acho que, infelizmente, o sistema, como está construído, ele preza muito pouco pela liberdade, né? E é esmagador, porque assim, você tem noção de quantos artistas, ou criativos, ou sensíveis existem e que estão amassados e maltratados por pegarem 2 horas de ônibus, ir para casa não sei de onde, lá longe, pegar mais 2 para voltar, as crianças sem as mães por perto, tanto de pais ausentes. Então, assim, é injusto como esses indivíduos que também querem só se expressar, que também querem dialogar, que também querem se divertir. É muito injusto. Então, a gente está num sistema, infelizmente, que preza muito pouco pela liberdade. Mas e aí? Então, eu não vou expressar e buscar a minha liberdade por conta disso tudo? Não, eu acho que aí a gente entra com um conceito de rede de apoio, que é eu caminho pela vida, pela sociedade, mas eu tenho algum lugar que eu me regenero, que eu coloco a minha bateria para carregar novamente, que aí são redes mais próximas, né? Se você está trabalhando uma questão de criatividade, como é que eu me junto com mais gente? Como é que eu faço pares, trios de confiança? Pô, eu converso sempre com a Priscila, porque a Priscila, nessa troca, a gente sai reenergizado e eu posso transbordar e ela me traz um insight, eu volto. Então, assim, a importância de a gente construir uma ou duas relações de confiança onde eu troco e escuto e falo. Aí vamos pensar em escala, né? Então, pequenas relações de confiança. Eu vou dar um exemplo prático, né? Eu tenho um grande amigo, um dos grandes irmãos que eu tenho na vida, que a gente toda quinta-feira ou sexta-feira a gente tem 45 minutos para se encontrar, ou por Zoom ou presencial, fazendo um movimento de trazer a semana, né? Os pontos principais e o que eu quero transbordar. Então, isso na prática. E isso é muito maravilhoso. Tem a terapia também, né? Que é uma rede de apoio imediata, mas que talvez a gente vai falar de lugares mais profundos. Eu gosto dessa troca mais criativa, mais solta, num café ou uma cerveja, para a gente se atualizar e ter outros pontos de vista. E aí tem a confiança como elo. Num pouquinho maior, participar de grupos, retiros, vivências, né? Ações. Eu quero impactar positivamente o mundo. Talvez, em vez de você pensar em pegar o barco, ir lá com o Greenpeace, não sei aonde, salvar a baleia X, que já tem gente, graças a Deus, fazendo isso, não tem alguma coisa aqui no bairro que você possa fazer e você se juntar e se sentir nutrido né? E aí, pensando numa coisa mais ampla, que não é muito minha área, então eu posso acabar falando besteira, como é que políticas públicas protegem as crianças de uma educação que oprime, protege os adultos de terem o básico para viver, né? Mas é muito superficial o que eu estou trazendo, porque eu não tenho um profundo conhecimento, mas como é que a gente, enquanto instituição e sociedade, a gente perceba que é muito mais interessante termos pessoas saudáveis, criativas, confiantes uns nos outros. Só que aí eu acho que é muito tempo. E eu não perco a esperança. Eu acho que a gente pode caminhar para um lugar bem melhor e rápido, mas rápido no sentido assim, né? Falo rápido, 50, 70, 80 anos. Eu acho que é em um ano. Eu achava que era. Isso me matava. Eu falei, gente, mas foi 1 ano e meio que a gente está empreendendo coletivamente, né? Economia criativa, colaborativa, nova política, novo isso, novo aquilo. Só que isso é a falta de maturidade. E aí eu falo para quem está perto de mim, e falo isso para vocês, que eu acho que a gente que está nesse movimento de se sensibilizar, de criar e de tentar impactar, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a nossa caminhada ela não é curta. Ela é sem pressa e sem pausa, mas ela é longa.
é assim, ó, não dá para a gente se maltratar e se matar querendo resolver as coisas do mundo, porque elas não vão ser resolvidas em pouco tempo. Eu falo isso por mim, né? Eu vou ser muito mais útil para a humanidade se eu caminhar por 35, 40 anos, sem parar, sem pressa, sem pausa, do que eu gastar toda a minha energia vital e cair numa doença psicossomática, numa depressão profunda, com as dores do mundo, que são grandes. A gente que é criativo, todos somos, mas que exerce a criatividade e está no rolê do autoconhecimento, ele tem uma sensibilidade aguçada, que dói mesmo, né? A morte de um animal em algum lugar, que dói mesmo ver as crianças passando fome. Mas é que é tanta desgraça e a internet traz isso mais próximo da gente que a gente pode sabotar tudo que a gente vem fazendo. E eu trouxe um conceito que, que, que eu venho desenvolvendo, mas de burnout conhecimento. A gente se conhece, vai se conhecendo e vai emplacando um curso atrás do outro, que o mesmo burnout que está acontecendo em larga escala acontece no autoconhecimento. Porque eu perco a gestão do instante quando eu começo a entender que a Priscila, se eu começar a pegar todas as ferramentas, por exemplo, de constelação familiar que eu já estudei, né, de antroposofia, de tudo que eu já estudei, eu paro de enxergar a Priscila. Eu vejo, isso aí deve ser pai, isso aí deve ser mãe. Eu perco tanto tudo que eu posso perder. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre isso. Mas eu percebo que o excesso também dessa busca, dessa pesquisa, sem a prática ou a calma, ela vai dar um burnout conhecimento, que eu estou chamando, que é, desculpa a palavra, mas caguei para tudo que eu acreditava não existe mais, não é possível, não existe sincronicidade, não existe o amor, não existe isso, não existe aquilo, mas é só porque a gente está estafado de tanta busca, de tanta pesquisa. Então, acho que tem esse perigo. Mas eu acho que a dose certa de entender, de internalizar, de pôr na prática e de ter calma e paciência, né? Como é que eu vou escutar esse podcast daqui 30 anos? Quero escutar ele, ver que eu evoluí um pouquinho por ano. E eu estou 30 anos trabalhando, e não agora trouxe uma solução que eu achava que ia salvar o mundo, não deu certo por 5 vezes, eu desencanto isso tudo porque o mundo é um lugar hostil, é uma merda e o ser humano é péssimo. Não, calma, a gente está se desenvolvendo, né? A gente tem que dar conta. E vai ter uma hora que a gente vai cair, vai ter que pedir ajuda, e vai para terapia, e vai ficar longe das redes, e vai ficar... Eu estou há 1 ano e meio sem fazer nenhum curso, me proibi de fazer curso. Me proibi de fazer curso e de vivências muito profundas. Eu sei com os meus trabalhos com planta de poder, também um passinho atrás do outro, mas assim, eu parei, eu fiz muita coisa. Eu quero esquecer disso, eu quero ver a Priscila, eu quero ver a Maria, eu quero ver a Adriana, eu quero saber que legal, o que tu fez? Fez bolo? Puxa, que legal, bolo do quê? Vamos comer esse bolo? E não, nossa, Adriana, então, sabe? Não, realmente, isso na linha da constelação, na lei de pertencimento, não quero. Eu. E aí eu falo isso aonde eu vou, que tem uma galera do autoconhecimento forte. Galera, legal, será que o que a gente já acessou já não tem conhecimento ou caminhos suficientes para trilhar aí os próximos 10 anos? Isso para mim foi sempre tem sido muito forte, assim. Me chamou a atenção, me chamou a atenção Desculpa. que eu vou, imagina, me chamou a atenção do que algo que você disse um pouquinho mais lá na frente, né, da pergunta da Pri, que você falou que o próprio ambiente mata a criatividade. Isso me chamou a atenção, porque eu já percebi comigo, né, assim, de pessoas próximas, chegar e falar assim, faz outra coisa, não faz isso, não cria aquilo, né? E eu me senti assim, podada lá na raiz, né? Falei assim, eu sou isso. Como que eu posso fazer isso que você está pedindo, né? Eu posso até ter tentado, mas eu não consegui. E eu vejo isso como de uma certa forma, um pouco de agressão, sabe? De você chegar para a pessoa e olha que pode ser até uma pessoa que você conhece próximo, né? E aí eu acho que a agressão é maior ainda. Porque é devido que essa pessoa te conheça, pelo menos um pouco, né? Isso me chamou muito a atenção. E aí eu queria engatar algo que você mencionou, que eu e a Pri andamos observando, que você
tem resgatado isso, né, no sentido dos seus sonhos de infância, e que é não ser podado, né? Porque você está trazendo ele lá de trás e você está ampliando para ele agora para você. Ele provavelmente ele está vindo num outro formato, ele está abarcado de outro jeito. Ele não vai chegar daquele jeito que você viu no começo, mas ele vai chegar de outro. De que forma isso está chegando para você, esses novos sonhos que você está gerindo agora? Você diz os sonhos meus de infância virando realidade, é isso? Isso, da criatividade que você tá trazendo agora. É, eu acho que talvez de todos os trabalhos que eu já fiz de autoconhecimento, eu acho que tem um que ele é muito de autoconhecimento e de criatividade, né? Porque tem alguns exercícios de criatividade que é quais eram as brincadeiras que você mais gostava quando era criança, né? Quais eram os ambientes que você mais sentia bem quando você era criança? Traz para agora, né? Vamos ver se a gente consegue algum insight a partir disso. Mas eu acho que pelo contexto meu de vida, de ver a Malu crescer, a Malu está com 3 anos hoje, eu acho que dos processos que eu fiz de autoconhecimento e criatividade, os que mais importaram nesse momento foi voltar um pouco para a infância e entender que criança que o Rodrigo era. E é muito interessante a gente perceber, né, as sincronicidades, porque essas semanas, antes de ontem à noite, a minha mãe transformou as VHS em DVD. E eu consegui um DVD, porque ninguém mais tem DVD. E eu assisti em preto e branco, sem áudio, no meu aniversário de 3 anos. Porque a Malu fez 3 anos agora. E ali eu vi uma criança que ri, que fazia careta, que dançava. Eu vi meu pai vivo, né? Vi minha mãe linda, que está viva ainda hoje, me cuidando. Eu vi os amiguinhos. Eu me vi sociável. É como se eu informasse para as minhas células ou reafirmasse que esse lugar que hoje eu estou e fazendo, ele foi resgatado ou foi continuado de algo que já existia. E aí, quando eu começo a perceber as particularidades desse indivíduo que sou eu coloco o meu lugar de adulto para proteger essa criança. É um pouco, pode parecer maluco, mas é como se dentro de mim tem a criança, tem o adolescente que eu fui, mas nessa altura do acontecimento eu sou guardião dessa criança e protejo ela. Protejo ela através de valorizá-la e também na prática. E como é que eu faço isso na prática? Através da minha filha. Porque quando eu percebo, e aí a constelação familiar me foi muito útil, padrões de repetição por amor da minha mãe, dos tios e tias, da minha avó, que é bisavó, por amor, tentando organizar ou ajustar a conduta da minha filha, eu digo, peraí, aqui não. E aí eu já percebi que eu estou falando assim, ó, não, essa criança aqui, ela não aceita ser interrompida. Essa palavra é forte, né? Ou violada. Violada é muito duro, mas às vezes é isso, né? Ela não aceita ser violada 2 vezes, a minha e nem a minha filha. E, de novo, né? Por amor, né? Ou por educação. Então, a relação das avós com a minha filha, da bisavó com a minha filha, dos tios, é muito vivo o que está acontecendo de, puxa, olha aqui, ó. Por mais que ela sempre foi a minha... Eu sempre idolatrei, olha só o pensamento que não cabe para a educação dessa criança. Então, talvez também entrou em mim, também me machucou. Então, eu estou o tempo inteiro protegendo a Malu, mas também curando ou lambendo algumas feridas minhas
e aceitando, porque eu não vou voltar a ser criança, mas eu posso voltar a honrar e cuidar e dar playground, dar quintal para essa criança brincar como adulto. Então, o que eu tenho feito é tirar dessa capa de adulto e cada vez mais a brincadeira e o bom humor e a diversão e o improviso fazem parte da minha vida. E isso eu acho que se resulta no meu último projeto, que vai para a 4ª edição, inclusive vai ter em São Paulo, Maria, você é a nossa convidada, que é o Nas Internas. Nas Internas eu consegui misturar, assim, antes de entrar em conceitos de adulto, eu sinto que a Priscila falou uma coisa da cabeça, do corpo, das pernas, né? Eu sinto que Nas Internas é uma cabeça atenta, um coração quente e as pernas de criança o tempo inteiro, assim, querendo brincar, sabe? E aí eu tô me permitindo, no palco é uma mistura de stand-up com diversão, com jogos de improviso, com música profunda. E talvez esse seja o projeto mais importante colocado no mundo, num grau de importância não sei se essa palavra é forte, de integridade do que eu sou, assim, né? Eu sou música, eu sou autoconhecimento, mas eu sou criança, eu sou diversão, eu sou erro. E colocar isso na frente da plateia e numa plateia que, para nossa alegria, tem sido lotada, tem acabado os ingressos, assim, então é uma coisa engraçada, assim, interessante, a plateia de 80, 90 pessoas, assim. E aí, e isso são alguns feedbacks que eu tenho recebido, assim, de quem vai assistir. Cara, tua criança aparece para a gente que a minha brinca também. Tem um momento nas internas que é o palco aberto, que a gente achou que iria 1 ou 2 pessoas. O primeiro foram 10, o segundo foram 8 e a última também acho que foram 9 ou 10. E eu trago o tempo inteiro nas internas essa importância da gente honrar as nossas crianças, essa importância da gente desencanar de monetizar os nossos principais ativos e simplesmente transbordá-los. Essa possibilidade da vulnerabilidade do erro, essa possibilidade da gente brincar com o que está vivo e a gente não ter que fazer sucesso. Então, no palco do Nas Internas, foi gente cantar Mariah Carey, na verdade Shakira, sem ritmo, sem afinação, mas foi uma catarse dessa criança, desse adolescente que gostava disso. Teve Lua de Cristal, teve gente cantando músicas profundas, trazendo rezo, trazendo partilha, chorando, gente voltando a cantar depois de 3 anos. Então, eu acho que, te respondendo, é dando palco para essa criança. E aí, quando a minha criança vai no palco e ela é protegida por esse adulto, ela diz, aqui, se vocês crianças quiserem vir também, vocês são bem-vindos. Só permita, aí eu tenho que pedir permissão para os adultos que estão ali. Permita que a tua criança venha, e aí eu falo de rede de apoio. Priscila, falo assim, podem vir, eu estou aqui do lado de vocês. Eu estou aqui. E aí acontece, às vezes, da pessoa estar extremamente preocupada, ansiosa, e eu falo, como é que você está? Ela fala, estou. Então eu falo, então espera um pouquinho. Aí trago uma respiração da plateia toda e peço para a plateia ser generosa. A gente quer uma plateia generosa. Respira, respira. E eu apresento essa pessoa. Com vocês, Adriana Oliveira, recebam com muito carinho. E aí essa catarse acontece. E aí eu acho que o que tem sido muito bom para mim é reativar essa célula de que eu posso ser do jeito que eu sempre fui. Eu posso pôr para fora o jeito que eu sempre fui. E permitir que as outras pessoas também. Então aí vira um coletivo. A imagem que me vem é um painel de LED desses bem gigantescos, assim, sabe? Que se você chegar perto você vê as luzinhas, as pequenas luzes. Eu vejo que a gente vem com uma bateria eterna, com todas as luzes muito acesas. Eu vejo que cada trauma, que cada não, que cada poda, que cada falta de atenção, ela apaga luzes. E às vezes é tão doloroso que apaga trechos de um gigante telão. Então você vai vendo esses buracos, assim, né? E aí eu vejo que quando a gente volta para um lugar de confiança e a gente é validado por nós e pelos outros, e a emoção toma conta,
é como se a gente conseguisse trocar essas lâmpadas e o LED, pum, volta de novo. Assim. Volta um brilho, volta um outro brilho, né? Não volta tudo de uma vez, mas a gente vai voltando o brilho, assim, ó. E é uma luz que ilumina a gente, mas que ilumina quem está junto com a gente, assim, né? Então tem essa outra imagem também, né? De que você está com a vela e o outro está com a vela apagada e você oferece, a chama é compartilhada. Então eu tenho feito isso, eu tenho brincado de ser adulto com a responsabilidade de levar a sério a criança, a diversão, a criatividade e de não levar tão a sério as cobranças que a sociedade impõe. Porque já deu para perceber que faliu, que não dá certo. Se a gente tivesse dado certo, a gente não estaria com uma pandemia de depressão, que ela não vem do Covid, ela já vem antes. A gente não teria tanta taxa de suicídio, a gente não teria tanta tristeza, a gente estaria mais leve. Então, assim, tirem os adultos da sala, falar que as crianças, vamos usar a nossa capacidade de ser adulto, de ser maduro, para fazer o que tem que fazer, mas não para punir mais isso tudo que a gente já foi. E a gente é assim. E aí o que me deixa mais animado para continuidade não são os dados, não são os números, não são os adultos, mas é a possibilidade de tanto de gente que está nascendo agora. E com todo respeito, em 20 anos vai morrer muitos desses, infelizmente, normalmente, homens brancos, de cabeça branca, que estão no poder, usando muito pouco a sua criatividade mais sutil, mais bela, mais nobre, usando muito pouco a sua capacidade de ser adulto em prol do coletivo. Então, é fúnebre essa visão, mas possivelmente em 20 anos, muitos desses CEOs, políticos, malandros, de cabeça branca, que só pensam em si, vão fazer a passagem. E, ao mesmo tempo, essas crianças estão nascendo agora, elas vão estar com 20 anos. Isso aí falam, vamos, sabe? Vamos. E eu vou estar ali, né? Daqui 20 eu vou estar com 56, com essas crianças, eu vou estar entrando na terceira idade eu preciso de alguma coisa para seguir, assim. Então, te respondi? A essência, né? A essência está com a gente e eu acho que por muito tempo ela foi estrangulada. Eu posso dizer assim, ela foi totalmente estrangulada. E precisou exatamente uma pandemia para tirar com toda a força, né? E trazer para fora. E aí veio tudo o que você disse, todas as doenças de problemas de saúde mental, de suicídio, veio tudo junto, né? E veio pesado. Eu acho que veio pesado, ainda está reverberando em todos nós ainda, né? Mas eu acredito que exatamente por esse coletivo que nasceu, dessas pessoas que nasceram da pandemia, porque nasceram pessoas da pandemia, A minha né? filha nasceu no dia mundial que deu o lockdown mundial, minha filha. Então, a- é essas pessoas, essas crianças hoje, como você diz, é daqui a 20 anos que vai fazer toda essa mudança. É, E nós que estamos aqui nessa confusão toda, ainda temos um pouquinho para aproveitar e mostrar mais o caminho, mas mostrar o caminho mais aberto. perfeito. E aí eu acho que questões práticas, né? Porque é isso, né? Eu já sofri muito também por o mundo, vai isso, vai. E eu aqui, terça-feira, quarta-feira, o que faço, né? Eu acho que ambientes que a gente é podado, nós temos duas opções. Um é sair desses ambientes, se essa é uma opção, que às vezes é uma relação, sei lá, não dá, a gente não sabe, ou a gente começar a colocar limite. E limite amoroso, mas limite. Porque, assim, mesmo que a gente vai atritar, a gente vai brigar e a gente vai se desentender ou até separar, isso possivelmente é menos tóxico do que ser punido e não poder fluir, e não poder ser agente, né? Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto é procurar imediatamente redes de apoio. Redes de apoio, esse nome parece uma coisa meio, sei lá, Cruz Vermelha, sei lá, uma coisa assim meio
Mas não, rede de apoio é simplesmente gente que eu posso transbordar. E às vezes é um curso pago, às vezes é leitura de um livro, às vezes é um teatro, né? Acho que esse é um outro ponto. Eu acho que tem duas coisas bem práticas também, assim. Uma é tentar emplacar uma ferramenta diária de conexão. Tem gente que é a meditação, tem gente que quer tocar uma flauta. Para mim, uma grande mudança na minha vida foi escrever. Todo dia de manhã, ou quase todo dia de manhã, eu escrevo. São as páginas matinais. E aí a escrita vou apresentar isso em algum lugar nunca. É uma folha em branca, uma ou duas, eu escrevo tudo que está passando no meu coração, na minha cabeça. Ali eu levo as palavras para passear, fecho, coloco e nunca mais leio. Isso é uma dica prática, que pode ser todo dia de manhã, ou, meu, tá inferno na minha vida, eu tô com raiva, ou eu tô muito ansioso, ansiosa, vai pro papel e escreve. E, por fim, uma coisa que para mim fez muito sentido é o livro da Julia Cameron, que é O Caminho do Artista. Ele é sensacional e ele tem vários exercícios. Um deles é a escrita matinal, que eu peguei de lá, e o outro é levar seu artista para passear. E aí tudo que a gente começou, né? Essa pergunta: o que você fazia quando você era mais novo ou nova e que te fazia estar feliz ou te dava prazer? Aí às vezes pode ser ir ao bosque, pode ser dançar, pode ser tocar, pode ser fazer. Lembro do cheiro do bolo da minha avó que eu ajudava. Então tá, qual que é a prática? Pegar 1 hora ou 2 horas da sua semana, sem celular, sem ninguém, e você levar essa parte tua artística para passear. Então, se era fazer bolo, então de repente eu vou tirar e vou fazer um bolo e vou lembrar da minha avó. Se era escrever, vai escrever. Se é tocar violão, sempre sonhei em tocar violão e isso fazer bem. Marca uma aula de violão. Volta, volta. Tipo, a gente precisa acender essas luzinhas de LED que elas vão iluminar o nosso caminho. Então, volta, faz isso. Eu gosto sempre de trazer um pouco para a prática, para que a pessoa termine de escutar e também vá. Então, assim, acho que são várias as opções que tem. E aí já um spoiler, pela minha percepção de acompanhar muita gente também nessa reintrodução criativa, ou nessa, sei lá como é que a gente pode chamar, mas nesse retorno criativo. Tudo vai contra. Se você quer 1 hora da sua semana, vai ser bem a semana que vai acabar a luz na rua, que a sua companheira, o seu companheiro vão estar com dor de barriga, ou que vai acontecer alguma coisa séria, mas sempre parece que a volta, o retorno para a criatividade, para o cuidar desse lugar, ele é muito desafiador. Então, assim, tentem ser fortes para, pelo menos, abrir nessa rotina que já está tão engessada, de alguma maneira, esses microespaços, que seja 20 minutos, 30 minutos, 1 hora ou 2. E aí, daqui 2 meses, você vai ver que a agenda não vai mudar nada, você vai conseguir fazer tudo com todo mundo, só que você está cuidando desse lugar que é tão sagrado e que é teu também. Essa é uma outra visão que eu tenho. E assim, vai dar ruim. Não, a terça-feira, 1 hora, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer. Tentem se manter nesse lugar, assim. Acho que é isso. Abrindo um parênteses, eu estou trabalhando com outro livro dela, A Arte da Escuta. Eu estou com ele também. Eu estou desenvolvendo, porque eu estou Maravilhoso, né? desenvolvendo. Não, ele tá assim, eu volto, eu rabisco, é muito bom, né? E aí tem o caminho do artista exatamente para complementar ele, né? É ótimo, eu estou gostando bastante. Bom, nós estamos chegando ao fim, quer dizer, já chegamos, né? Mas para a gente encerrar, o que você acha? Você acha que nós estamos sendo movidos para algum lugar? Nossa, essa é uma pergunta tão fácil e tão difícil. Eu acho que a primeira resposta seria sim. E a segunda resposta seria uma pergunta. Será que nós já não estamos nesse lugar? Porque se a gente já estiver nesse lugar, basta a gente a viver isso e fazer o que pode fazer, do jeito que pode fazer nesse momento. E talvez, não sei se essa é a melhor resposta, mas é a que tem agora, talvez a gente aceitar que a gente já chegou nesse lugar prometido e viver esse lugar com toda a força e potência que a gente tem. Porque mesmo que as relações interpessoais e a sociedade estejam num momento delicado, esse lugar é lindo demais. A gente não precisa fazer nada para ele fluir, quase. A gente só precisa não atrapalhar. Vem o sol, vem a lua, vem as marés,
crescimento das plantas, a relação dos bichos. A interdependência, ela está colocada. Ela está colocada. A gente não precisa fazer nada, a gente só precisa aproveitar. E aproveitar um mínimo de responsabilidade, mas talvez, será que esse lugar que foi construído ele já não chegou no momento da gente aproveitar? E aí, talvez, aproveitando, a gente construa um outro lugar ou alguma outra possibilidade de um lugar melhor que esse, assim. Acho que isso que está vivo em mim, assim. Não perder o caminho por um destino de um lugar que possa chegar em algum dia, assim. Ele já está aqui. A gente sair agora do Zoom e dar uma volta no nosso quarteirão, a gente vai ver que a terra inteira é um canteiro. Qualquer lugar que cai uma semente, qualquer lugar nasce. Ou quase todos os lugares. Todos os lugares têm uma relação, têm um ritmo. Se a gente parar de olhar para fora e olhar para dentro, então a gente percebe que nesse momento tem uma orquestra dentro da gente, assim. Que graças a Deus não depende do nosso comando para fazer nada. Porque se ficasse sob responsabilidade da nossa consciência, o coração, o estômago, o intestino, talvez a gente já tinha se embaraçado muito, assim. Então, eu acho que a visão principal é assim, nós estamos num bom lugar. Talvez se todo mundo, que é uma utopia, percebesse que esse é um lugar bom, que a gente precisa apenas cuidar dele, eu acho que a gente já estaria muito mais satisfeito, assim. Eu acho que essa inquietação de saber se a gente vai para algum lugar, que isso me acompanha já tem muitos e muitos e muitos anos, ela às vezes atrapalha o viver o processo, que é vivo, que está acontecendo agora. Assim. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada pela sua participação, por esse transbordar, por nos inspirar, pela troca. E nossa aspiração é que esse seu transbordar continue tocando muitas pessoas e despertando todas essas crianças que estão querendo florescer e se expressar. E eu acho que você dá essa oferenda ao mundo, assim, sabe? Pode, deixa ela despertar. Então, muito obrigada. Rodrigo, obrigada. E a sua frase daquele curso que eu nunca me esqueço e fez uma mudança enorme para mim, a expectativa é a mãe da merda. Nossa, porque o quanto eu colocava expectativa nas coisas e depois não era nada. Quando eu fiz aquela jornada com você, eu falei, nossa, essa daqui ela vai me acompanhar o resto da vida, porque mudou tudo, viu? Muito obrigada mesmo, viu? Eu falei, um dia ainda vou encontrar com o Rodrigo e falar para ele o quanto essa frase mudou o meu dia a dia. Que bom. Que bom. Fico muito feliz Obrigada. mesmo, assim, porque também mudou o meu. Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade e poder me expressar e transbordar. Obrigado. Vida longa ao projeto. Obrigada. E a gente vai se encontrando. Estou aqui.